Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Segunda carta que Paulo escreve à Igreja de Deus que está em Corinto, capítulo 1, versículos de número 3 ao versículo de número 7. Eu convido a todos para me acompanhar nesta leitura da palavra do Senhor. Enquanto você localiza o texto, eu quero expressar que o nosso Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E é por causa da misericórdia de Deus que todos nós aqui estamos, de maneira que aqui nada é propriamente nosso, mas tudo é dele. Então a ele honra, a ele glória, a ele louvor, a ele adoração e exaltação, para todo o sempre seja Deus louvado. Independentemente de como você está aqui, como tem sido seus dias, eu quero te alertar que o nosso Deus é digno de receber toda a honra, glória e louvor, independente das nossas circunstâncias. Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Então, se você tem um glória, tem um aleluia, tem um louvor, tem uma palavra que expresse gratidão ao Senhor, assim o faça nesse tempo, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Segunda a carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 a 7, Paulo escrevendo diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E eu quero falar com vocês um pouco sobre esta divisa desse texto, o Deus de toda consolação. O texto segue dizendo que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo transbordam sobre nós, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual opera suportar com paciência as mesmas aflições que nós também passamos. E a nossa esperança a respeito de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Assentai-vos, por favor, Bíblia aberta, redobre a sua atenção. A guisa de introdução, queridos, a carta de Paulo aos Coríntios, ela é profundamente marcada por lágrimas, por batalhas e por revelações da parte do Senhor. Em nenhuma outra carta ou texto o coração apostólico é tão exposto quanto aqui na segunda carta à Igreja de Deus que está em Corinto. Paulo ele escreve não apenas como apóstolo, mas como um homem ferido, pressionado, mas sustentado pela graça, a mesma que nos trouxera aqui nesse tempo tão precioso de reflexão bíblica também. Logo no início ele apresenta um dos títulos mais doces e profundos atribuídos ao Senhor em toda a Escritura, o Deus de toda consolação. Ele está aqui nesse momento entre nós. Tenho certeza que o Senhor há de te consolar, te fortalecer dentro das suas lutas e batalhas e lágrimas também. Amém? Não é um pouco de consolo, ele não diz que Deus é um pouco de consolo, ele não diz que Deus tem um consolo limitado, ele está dizendo que Deus é o Deus de toda a consolação. Ou seja, completa, suficiente, restauradora, perene. Paulo apresenta Deus como aquele que nos conforta, não apenas nas pequenas dores, mas em toda a tribulação. Palavra dura, difícil, quando se analisa essa questão da expressão tribulação, né? Sejam elas internas ou externas, visíveis ou invisíveis,
Na verdade, Ele é o Deus que se inclina, Ele é o Deus que desce ao nível da nossa pequenez, Ele é o Deus que nos fortalece, Ele é o Deus que abraça o nosso coração, como também a nossa causa. Glória ao nome do Senhor nosso Deus, Deus seja louvado. Vivemos dias de aflições profundas. O mundo moderno, embora envolto em tecnologia, progresso, velocidade, carrega uma geração emocionalmente quebrada, espiritualmente esgotada, psicologicamente desgastada. Uma multidão de pessoas está cercada por dores que não consegue verbalizar, por medos que não conseguem enfrentar, por traumas que não conseguem superar. E neste contexto, o título Deus de toda consolação não é apenas uma doutrina bonita, na verdade é a âncora da igreja, é a rocha, né, do cristão, é o abrigo do salvo, né? Paulo não escreve teoricamente sobre consolo, ele escreve a partir de experiências reais. Ele sabe o que ele está falando, ele traz essas marcas, né, na sua vida cristã e ministerial. Prisões, açoites, náufragos, perseguições, necessidade, abandono, solidão. Ele fala como alguém que atravessou o vale, mas em tudo encontrou o Consolador em cada uma das situações que ele enfrentou. Então, a mensagem tem como propósito aqui apresentar para nós, nesse momento, a natureza consoladora de Deus, de revelar como ele age nas tribulações, porque ele permite certas dores e como ele transforma sofrimento em ministério. Nós vamos perceber que o consolo divino não é um consolo passivo, ele é ativo, ele é dinâmico, ele é multiplicador. Deus nos consola para que sejamos também consoladores de alguém ou em uma situação próxima ou semelhante a nós. Ele restaura-nos para que possamos também sermos restauradores de vidas, de pessoas, né? Deus nos cura primeiro para que sejamos instrumentos de cura. Então, o consolo de Deus é um ciclo santo, podemos assim dizer, que flui de Cristo para nós e através de nós para outros. E o Espírito Santo que em nós habita, ele é o nosso consolador. Então, existe aqui realmente uma plenitude de consolação da parte de Deus para conosco, para que possamos ser também instrumento para outras pessoas. E eu começo a destacar alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, nós lemos que Deus ele é o Pai das misericórdias. Então Paulo inicia exaltando o caráter paternal de Deus. Então ele começa dizendo o Pai das misericórdias, capítulo 1, verso 3 desta segunda carta. Esta expressão Pai, ela é muito profunda, porque a paternidade está presente nessa expressão, a pateriologia, né, a doutrina do Pai, teologicamente falando, está aqui expressa, e ele é o Pai das misericórdias, ou seja, ele não diz apenas que Deus tem misericórdia, ele diz que Deus é o Pai delas. Então isso significa que toda misericórdia existente, ela procede dele, nasce dele, flui dele. Ele é a origem, ele é a fonte, ele é o princípio. Quando nos aproximamos de Deus, não chegamos diante de um juiz severo que se alegra em punir, mas a um Pai que se compadece, que sente, que estende a mão, que observa nossas lágrimas, que as recolhe em seu odre, como salmodiou o salmista no Salmo 56, verso 8.
E lá ele expressou: contaste as minhas vagueações, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Ah, meu Deus do céu, que coisa linda, né? É interessante porque são duas coisas que nós aprendemos com o salmista. Primeiro, as lágrimas no odre e depois escritas no livro. Então, Deus tem um livro das lágrimas, como Deus tem um reservatório, um odre das lágrimas de cada servo e serva do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Diante de Deus nada passa, né, em vão. O Senhor tem um registro, conhecimento de tudo. A misericórdia de Deus não é uma misericórdia eventual, ela é a essência do caráter do Senhor. Deus não tem misericórdia apenas em certos momentos, ele é misericordioso na essência. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ser o Pai das misericórdias expressa sua compaixão, não se esgota a sua compaixão. Diferente de nós que nos cansamos, Deus nunca se cansa de ter misericórdia. Vocês devem se lembrar perfeitamente de Jeremias 3, verso 22 e 23, ou melhor, no livro das Lamentações de Jeremias, né? Capítulo 3, 22 e 23, quando ele, na sua lamentação, disse: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, cada romper de um novo dia. Nós somos resultados das misericórdias de Deus. Cada manhã carrega uma nova descarga dessa misericórdia, do Pai das misericórdias. Cada amanhecer é um lembrete de que Deus nos permite recomeçar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele não se esquece de que somos pó, a nossa estrutura, nossa origem, nosso destino. Ele não exige de nós a perfeição absoluta, mas trabalha em nós com misericórdia absoluta, com bondade absoluta. Somos sustentados por Ele. Quando Paulo chama Deus de Pai das misericórdias, ele também nos revela algo sobre o coração do próprio Senhor Jesus. Jesus, em seu ministério terreno, demonstrou misericórdia em cada encontro. E aí podemos fazer uma síntese disso aqui. Em João 8,11, ele perdoou a mulher adúltera. Isso é misericórdia. Em Mateus 8,3, ele tocou o leproso. Isto é misericórdia. Em João 11,35, ele chorou com Marta. Isto é misericórdia. Então, Cristo veio revelar o Pai, e o Pai é misericordioso. As misericórdias de Deus não são uma doutrina fria, mas uma realidade viva, encarnada em Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15, Paulo escreve isso. Então, quando vemos Cristo, nós vemos a misericórdia em pessoa, encarnada. Como Pai das misericórdias, Deus nos trata com ternura, mesmo quando estamos errados. No Salmo de número 103, verso de número 13, declara: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Olha que coisa linda, um pai não abandona o filho por fraqueza, não rejeita por falha, não despreza por limitações, não exige que nos aproximemos perfeito, ele exige que nos aproximemos quebrantados. Mesmo quando falhamos profundamente, ele nos chama com misericórdia para restaurar, como fez com Pedro após a sua negação. Quando você lê João capítulo 21, verso 3 e percebe o Pedro voltando a pescar, e depois você lê o verso 15 a 17 e vê como Cristo criou um ambiente
de trazer Pedro à realidade da queda, como também de uma nova chance, de um recomeço, de uma restauração. Ele é o Pai das misericórdias, que cura as feridas mais profundas e ainda renova o chamado do seu servo. Em tempos de sofrimento, muitos imaginam Deus como distante, duro e indiferente, mas Paulo diz, ele é o Pai das misericórdias, e isso significa que no sofrimento ele se inclina, ele toca, ele levanta, ele sustenta. Não há dor tão profunda que ele não possa alcançar. Ele é o Pai que corre ao encontro do Filho, como Lucas 15:20 nos informa. O Pai que acolhe, o Pai que restaura, o Pai que celebra, o Pai que ama, o Pai que abraça, o Pai que beija, o Pai que dá o anel, o Pai que dá a sandália, o Pai que dá as vestes, o Pai que dá o banquete, o Pai que dá a música, o Pai que dá a dança, o Pai que dá o novilho, o tenro. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O nosso consolo começa quando entendemos quem Deus é. E Ele é misericordioso desde a eternidade até a eternidade. Se você tem glória, dê glória. Se tem aleluia, dê aleluia, porque isto faz parte do caráter do Deus de toda a consolação. Em segundo lugar, eu quero destacar então essa expressão paulina, ele é o Deus de toda a consolação. Paulo não diz que Deus consola apenas algumas áreas da vida. Paulo está dizendo que Deus, ele é o Deus de toda a consolação. Isso significa que não existe dor fora do alcance da graça. Oh, que maravilha! Vou repetir. Não existe dor fora do alcance da graça. Não existe aflição que Deus não possa tratar. Não existe coração tão despedaçado que Ele não possa unir. Toda consolação abrange o físico, o emocional, o espiritual, o familiar, o financeiro, o ministerial. É uma plenitude de consolação. Deus não fornece consolo parcial. Ele está oferecendo um consolo pleno. Salmo 34, verso 18, o salmista disse lá assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então esse texto está dizendo que perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor daqueles cujo coração estão quebrantados, daqueles cujo coração estão contrito de espírito, ou seja, ele não está longe, ele observa, ele está perto, ele intervém, perto está o Senhor. Há uma palavra no grego que Paulo utiliza aqui para a palavra consolação, que é a palavra paráclesis. Paráclesis significa encorajamento, significa fortalecimento, significa suporte, né? Significa presença ao lado. E isso nós já temos uma ideia mais clara quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo em nós. Ele é o nosso Paráclesis, o Espírito Santo é o nosso fortalecedor, o nosso encorajador, o nosso ajudador, ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro, ele é o nosso aliado, o Espírito Santo é o nosso advogado, louvado seja o nome do Senhor. Então esta palavra está muito ligada à mesma expressão no grego para Paráclitos, a doutrina do Consolador, que o próprio Jesus já havia prometido em João 14:26. E isso revela que o consolo de Deus é uma presença que acompanha, é uma presença que ensina, é uma presença que fortalece, é uma presença que encoraja, que consola, que advoga. Aleluia! Romanos 8:26 diz que ele ajuda, que ele assiste, que ele intercede.
e que ele geme. Louvado seja o nome do Senhor. O consolo de Deus não é apenas emocional, ele é espiritual. Ele não é só teórico, ele é prático, ele é profundo. O próprio Deus se torna o nosso auxílio, amparo, ajudador. Louvado seja o nome do Senhor. Deus consola a nossa alma onde ninguém consegue consolar ou alcançar. Há dores que ninguém vê, feridas que ninguém imagina, medos que ninguém compreende. Há lágrimas que nunca chegam aos olhos, mas encharcam o coração. E é nesses lugares invisíveis que Deus age com poder. Como você pode se lembrar do Salmo 147, verso 3, e o texto lá diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Aleluia! Deus não apenas observa a dor, ele cura. Seu consolo entra onde palavras humanas não entram. Ele restaura o quebrantado, ele renova aquilo que nós perdemos. Louvado seja o nome do Senhor. O consolo de Deus, ele é um consolo prático, ele fortalece a mente, ele renova a esperança, ele amplia a fé. Isaías 41:10 já declarava: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Três palavras importantes: te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. São palavras que vêm do Deus de toda a consolação. Deus não apenas fala, ele sustenta, ele não apenas declara, ele levanta. O consolo divino é força para continuar, é equilíbrio para você não cair, é luz no meio da sua escuridão. Ele não nos livra apenas da dor, ele nos faz triunfar, vencer, superar os momentos de dor. Deus também nos consola por meio da sua palavra. As Escrituras são fontes constantes de conforto. Romanos 15, versículo 4, o próprio Paulo verbalizou: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, cada página da Bíblia Sagrada carrega consolo, carrega direção, carrega força. Por isso que estamos aqui inclinando o nosso coração para a poderosa palavra de Deus, porque cremos que quando abrimos a palavra, o céu fala ao nosso coração. Quando meditamos nela, somos fortalecidos. Quando cremos nela, somos sustentados. Ele é o Deus de toda consolação. Sua palavra é um rio inesgotável para o coração sedento. O Pai das misericórdias é o Deus de toda a consolação. Em meio às tribulações que Paulo menciona nesse texto, ele apresenta o Deus de toda a consolação. Ele mostra que o Paráclesis está conosco em meio às nossas tribulações. Paulo não exclui o fato das tribulações, ele as menciona no capítulo 1, verso 4. Ele diz que o Senhor Deus é um Deus de toda consolação em toda a nossa tribulação. Ou seja, isso significa que o consolo de Deus não depende da intensidade, do tipo ou da causa do sofrimento. Toda tribulação pode ser física, pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser interna ou externa, pode ser também de ordem espiritual. É terreno de atuação do Deus de toda consolação. Ele não espera a tempestade passar para depois consolar. Ele consola no meio da dor, no meio da tempestade. Ele não nos livra apenas do vale, ele caminha conosco no vale. Louvado seja o nome do Senhor, a presença dele é consolo na aflição.
aleluia, esta expressão, como eu já havia dito, dura, né, de uma palavra chamada tribulação. A língua grega chama ela de tlipsis, que significa apertar, pressionar, esmagar. Ela refere-se a situações que restringem, que sufocam, que apertam a alma. Paulo conhecia profundamente esse termo, pois enfrentou isso na prática: perseguições, prisões, açoites, náufragos, perigos, necessidades. E, no entanto, ele afirma que mesmo nesse ambiente de pressão, Deus o consolava. E isso revela que o consolo divino não é apenas para dias tranquilos, mas especialmente para dias escuros, pesados, desafiadores. O Deus de toda consolação, ele revela a sua glória quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Deus nos consola em toda a tribulação, porque ele sabe exatamente como nós nos encontramos. Bendito seja o nome do Senhor. Há um Cristo que se identifica conosco, há um Cristo que conhece as nossas dores, há um Cristo que conhece as nossas lágrimas, há um Cristo que conhece as nossas rejeições, há um Cristo que conhece os nossos abandonos, há um Cristo que conhece as nossas traições. Ele sabe o que é ser ferido na alma e no corpo. Ele não é indiferente, ele é compassivo. Ele consola porque entende, consola porque sente, consola porque passou por aflições similares. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Partindo para a nossa breve conclusão da nossa mensagem, do Deus de toda consolação é mais do que um título, é uma realidade diária para aqueles que confiam nele. Ele é o Pai das misericórdias, ele é o Deus que se compadece, ele é o Deus que se aproxima, que sustenta. Ele consola em toda dor, em toda tribulação. Aliás, ele transforma a nossa dor em um propósito. Ele transforma o sofrimento em ministério. Ele transforma lágrimas em sementes. Ele nos consola para que consolemos outros, formando um ciclo de empatia, de compaixão, de amor, de misericórdia. Se você não passasse pelo que você está passando, certamente você não seria uma bênção para alguém ao seu lado, um instrumento de Deus para alguém próximo de você. Então hoje você socorre porque foi socorrido, você ama porque foi amado, você abraça porque um dia Deus te abraçou, você consola porque um dia Deus te consolou, você anima alguém porque um dia você foi animado. Então a empatia é trocar de lugar, é se pôr no lugar daquele que está na dor, no sofrimento, nas lágrimas, na tempestade da vida. E quem passou pelas experiências da fé cristã está apto para falar isso, como Paulo aqui está nos ensinando sobre a importância da empatia, da compaixão que reflete o próprio caráter de Cristo. Sua consolação, ela é abundante, ela é infinita, ela é profunda, ela é verdadeira. E assim devemos ser em ambientes quando entendemos que os nossos irmãos na fé estão passando por coisas semelhantes. Deus em Cristo siga vos abençoando de uma forma toda especial. E se hoje você atravessa essas aflições, lembre-se, Deus está perto. Ele não te abandonou, ele não te esqueceu, ele não te deixou só. Ele é o Deus de toda a consolação. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele é o Deus de toda a consolação. E Ele que está ao seu lado agora. Que esta palavra fortaleça seu coração, renove a sua esperança, abençoe
profunda e poderosamente a sua vida, sua casa, família e ministério. Oremos. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós inclinamos o nosso coração para a Tua palavra. Senhor, ela por si só é poderosa e o Senhor não depende da prédica de um pregador. O Senhor simplesmente usa por misericórdia. Tu és o Pai das misericórdias. E que a mesma palavra que é viva e que é eficaz possa penetrar almas, corações, mentes e pensamentos, transformando, curando, libertando, restaurando. Senhor, eu peço por todos aqueles que se encontram em tribulação, em angústia, em abatimento de espírito, de alma, em guerras interiores, batalhas espirituais, emocionais, físicas, financeiras e ministeriais. Senhor, opera maravilhas em cada lar, em cada família, em cada coração onde esta mensagem chegar. Que o Senhor possa operar milagres, curas e libertações e que em tudo o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pode ocultar de nós todos os Teus feitos e maravilhas na vida dessas pessoas ao alcance da Tua mensagem, pois a glória não é nossa, a glória é Tua, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. E assim nós te agradecemos. Amém e graças a Deus.